5 horas em ponto. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar boa noite, eu costumo fazer live de noite. À noite, né? Boa tarde, pessoal. Eu vou dar uma pausa aqui, porque senão fica com delay. Aí a gente fica achando que sempre tá atrasado. Boa tarde, pessoal. José Alexandre Henrique Pinto. Ele botou aqui autista, porque não entendi. Enfim, depois ele explica. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está aqui com Valesca, que ela é terapeuta ocupacional. Seja bem-vinda. Para quem não... Assim, acho que as pessoas que me acompanham desde o começo conhecem você por conta do vídeo. Sim. Que o primeiro vídeo que eu fiz lá no YouTube, a primeira entrevista, na verdade, foi com Valesca, num quadro que eu tinha conversando sobre autismo. E aí a gente fez uma entrevista gravada. Só que aí depois eu comecei a fazer as lives com os convidados. Isso. Então, hoje já vai ser diferente, vai ser um formato diferente, vai ser ao vivo. Ela vai falar sobre a busca sensorial, as crianças colocam tudo na boca. E ao final a gente vai abrir para as perguntas. Então aproveite e preste atenção, né? Porque é um assunto realmente que as pessoas têm muitas dúvidas. E ao final vocês aproveitam para poder perguntar. E ela vai fazer o possível para responder o máximo que conseguir. Vou tentar. Tá bom? Então vocês se apresentam, colocam o nome de vocês, a cidade, a relação com o autismo, se é pai, se é mãe, se é professor, terapeuta, tá bom? A Silvana colocou isso. Silvânia, mãe de Gabriel, estava com saudades das lives. Silvânia, eu acho que a Silvânia é minha aluna, que ela é da Paraíba, e o nome do filho dela é Gabriel, se não estiver enganada. A Patrícia, oi Patrícia. Eu vou me apresentar por enquanto. Isso. Enquanto vocês se apresentam, Valesca se apresenta também. Então, pessoal, como Carla falou, meu nome é Valesca, eu sou terapeuta ocupacional. Sou formada pela Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto. Desde quando eu me formei, hoje a minha maior demanda, a minha maior experiência é com crianças dentro do espectro autista. Atualmente eu só estou em consultório. Trabalhei na APAE por um tempo, mas agora eu me restringi só a consultório. E aí quando Carla me convidou para fazer a live, eu achei o tema muito relevante, porque é algo que as mães têm muitas dúvidas, às vezes fazem coisas que favorecem para essa questão da busca oral. E hoje, na verdade, assim, o intuito é que vocês compreendam, entendam por que acontece, porque são vários fatores que influenciam essa questão da busca oral. E aí a ideia é justamente vocês entenderem o que fazer, o que é, por que apresenta. Não tem como, do lado da tela, a gente falar que é X coisa. Então, a ideia é que vocês compreendam e que vocês tentem analisar e trazer para a realidade do filho de vocês, da criança de vocês. Porque realmente fica complicado a gente conseguir falar de fato, seu filho tem porque é uma questão só sensorial. Uhum. Então, a ideia é justamente abranger um pouco isso. Não é só por uma demanda sensorial, né? É um leque de questões assim, envolvidas, mas o sensorial também às vezes está muito forte e aliado a essa questão da busca oral. Larissa Santos, boa tarde. Marisa, boa tarde também. Eu só quero falar boa noite, vou me acostumar. Então, Valesca, quando eu pensei no tema, foi justamente porque sempre perguntam, é bem recorrente, né? E como não é minha área, né, especificamente, assim, eu sempre falo assim, eu oriento que procura terapeuta ocupacional, que acompanha a criança, de preferência que ela tenha essa formação com essa integração sensorial, nem que seja, sei lá, introdutória, né, para ela poder orientar, porque realmente é algo bem específico. E como o Valesca pontuou bem, né, e o que eu sempre também digo, as orientações que a gente compartilha aqui são orientações mais genéricas, não dá pra gente generalizar e falar, seu filho é porque é tal questão, não tem. É impossível, porque cada criança é diferente, é única. Então a gente dá algumas orientações para vocês também se nortearem, né, como ela mesma disse, algumas coisas vocês podem fazer achando que está ajudando e está prejudicando total. Então é importante vocês terem isso em mente. E lembrando que não tem como ser um direcionamento específico, porque ela não está com o seu filho, não vai avaliar o seu filho para poder ver realmente de fato qual é o perfil sensorial e enfim. Mas só para a gente deixar isso claro que é importante a gente pontuar isso. Mas eu acredito que já dá para abrir um leque aí de possibilidades. Vai virar várias anteninhas, várias interrogações, e a ideia é justamente essa. Vocês, após essa live, gerou dúvidas, podem até entrar em contato comigo
pelo direct, pedir a Carla o meu contato, ou procurar um terapeuta ocupacional com integração sensorial, porque a gente precisa realmente ter esse curso para entender um pouco sobre a questão da parte sensorial e para conseguir avaliar. A gente só consegue falar de fato o que seu filho tem em relação à parte sensorial se a gente conseguir aplicar um perfil e avaliar. Então, quando a gente aplica, a gente consegue ter esse documento, esse papel e ter essa eu diria assim, a formalidade, né? Não é algo que eu acho, é algo que realmente está comprovado de acordo com a avaliação que eu faço no consultório e que eu aplico também o perfil sensorial. Tem alguns comentários aqui. JS, tá abreviado, não sei o nome. Boa tarde, eu também sou de Sergipe, é o nosso conterrâneo. Tenho uma filha autista e ela coloca tudo na boca, tanto dentro de casa quanto na rua. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, né? Eu não sei porque tá abreviado, JSC. A Silvânia Pereira colocou: meu filho coloca o lápis na boca. O que fazer? Dizer não? Ela vai falar sobre isso também. Eu tenho um paciente que ele gosta de ficar mordendo a borracha do lápis, né? Aqueles lápis que tem a borracha em cima. Ele fica toda hora. Às vezes passando no lábio como se fosse batom. Entendeu? Então, pessoal, a gente vai começar, já vai dar 5h10. As pessoas vão então... Wesley, precisa atualizar? Precisa não, né? Pronto. Vocês vão se apresentando e ela vai deixar um espaço no final para as perguntas, certo? Mas antes da gente já entrar nessa parte mais das orientações práticas, é importante que vocês entendam como é, né, o desenvolvimento infantil. Sim. Nesse sentido, como você falou, da coordenação motora, né, o que é esperado e o que não é esperado. Porque tem um certo momento que é necessário, muito necessário, que a criança ela realmente tenha essa busca oral, mas aí a gente precisa entender, passou desse momento e aí, o que eu devo fazer? Então, quando o bebê ele nasce, ele é cheio de estímulo. Na verdade, ele tem esses estímulos dentro da barriga, o estímulo auditivo, que ouve o coração da mãe, o estímulo do cheiro, do alimento que entra, enfim. Quando ele nasce, ele tem, o primeiro contato praticamente que ele tem com a mãe é essa questão do peito, da mama. Então, a criança ela já começa a ter uma busca oral, uma necessidade oral de sucção pela mama. Infelizmente, tem crianças que não é amamentada. E aí é onde a gente vê, às vezes, crianças que levam muitas coisas à boca. Quando a gente vai para avaliação e pergunta à mãe, eu pergunto geralmente, foi amamentada? A mãe diz que não. Então, esse momento, normalmente de bebê de 0 a 1 ano, é o momento que a criança ela deve sim levar as coisas à boca, no sentido de mão, do pé, o peito, a chupeta. A chupeta, na verdade, tem muita gente que restringe, só que eu acho, eu sou a favor da chupeta até no máximo 1 ano e meio, 2 anos estourando, por ser algo regulador, porque a nossa boca é reguladora. Os psicólogos, eles falam muito dessa questão, que a boca é a região onde fornece mais essa informação mesmo de proteção, a informação da questão mesmo do sistema sensorial, de ser um regulador, na verdade, né? E aí, quando a criança ela amamenta, ela tá fazendo todo esse movimento da questão de sucção, ela tá suprindo toda a necessidade oral. E é onde ela começa a conhecer a boca, a face, todos esses movimentos. Então, geralmente, eu não sei se aqui tem alguma mãe que é bebê, que tem um filho bebezinho, eles vão com a mão toda, enfia a mão na boca e o pai vai lá e faz o quê? Tira. Mas essa é a fase de bebê que ele pode sim colocar a mão, o pé, você pode entregar ele mordedor, você pode entregar ele coisas que sejam realmente levadas à boca. E aí um dos erros que acontece é justamente esse. Nessa fase que é permitida, o pai vai lá e tira, e interrompe essa necessidade que o bebê ele tem. Agora, passou de 1 ano e meio, 2 anos, já começa a ser algo prejudicial no sentido que se a criança ela leva coisas não comestíveis, ela começa a levar cabelo, ela começa a levar chinelo, já é preocupante. Então, passou de 1 ano e meio, você já tem que ficar em alerta que aí tudo bem. Nessa idade já não é tão esperado que a criança ela leve as coisas à boca. E aí é nesse caso que a gente vai precisar ter todo esse olhar e todo esse cuidado. Será que a criança ela está fazendo por uma questão de comportamento, para chamar sua atenção? Não sei. Pode ser, é uma hipótese. Será que ela tem essa necessidade oral porque não foi amamentada? Então ela vai realmente colocar tudo na boca?
Por exemplo, eu tenho uma bebezinha que eu fiz uma avaliação recentemente, ela tá com 1 ano e 2 meses. E aí ela coloca muitas coisas à boca. Se ela entra na minha sala, ela coloca o meu sapato e ela coloca a parte mesmo que é suja. Quando eu vou pegar algum brinquedo, pregador, enfim, ela coloca na boca. Então são coisas que são prejudiciais e que a gente precisa ter o cuidado. Sim. E aí no caso dela, quando eu fiz a avaliação do perfil sensorial, que é a avaliação que o TO com integração sensorial utiliza, deu alterada. O sistema sensorial dela, ela se enquadra numa criança hipersensível, ou seja, ela sente além do esperado. É como se eu tivesse com a espuma, algo tátil na minha mão e fosse tocar e aquilo fosse além do que é aquela textura. Então tem crianças que é hipersensíveis, que vai tocar na textura, numa espuma e vai ter aquela ânsia de vômito, faz aquela cara feia. Já tem a criança que é hipossensível, ela busca o tempo todo sensação, ela quer que você toque nela, ela quer que você aperte ela quer, por exemplo, brincar de tinta e que não mele somente a mão, mas mele o corpo todo. Ela tem essa necessidade e aí se enquadra com uma criança que é hipo. Essa questão da integração sensorial é um pouco ampla, até comentei com Carla, sim, que a gente pode pensar em uma possível live para falar somente da integração sensorial. Mas a ideia é que vocês entendam um pouco o que deve ser. Será que ele colocou na boca em algum momento porque você não estava dando atenção? E a criança, ela é muito inteligente e às vezes ela pode ter feito isso. Como eu tenho uma paciente que ela faz para chamar minha atenção, ela coloca e olha para mim. Você acha que acredito que conhece. E aí ela olha mesmo e eu tento não dar atenção, porque se eu olhar e falar, tire da boca, ela vai reforçar o comportamento. Psicólogos que entendam mais, e ela vai continuar colocando. Então o que eu faço quando ela coloca na boca e faz pra mim, eu tento desviar o olhar. E ela vira e eu tento desviar. E hoje ela tá bem melhor em relação a isso. Ela percebeu que ela não vai conseguir chamar minha atenção colocando as coisas na boca. Ela colocava tudo, pra vocês terem ideia, até massinha mesmo. Mas era uma forma que ela encontrava de ter a nossa atenção. O perfil dela no sentido assim, comportamental, ela gosta de chamar atenção, ela é uma criança que gosta, que você dê atenção a ela, que ela seja o centro. Então, tem que ter todo esse cuidado. Nesse caso, a psicóloga avaliou e ela disse, olha, é comportamento, não é sensorial. E aí, quando for assim, Carla, os pais eles têm que ter muito cuidado de usar esse termo, tire da boca, né? Porque reforça, não adianta. Se a criança ela tá fazendo aquilo para te ganhar e você falar isso, ela vai continuar, isso vai aumentar. Ela conseguiu a atenção que ela queria naquele momento, né? E aí a gente tem que ter muito esse cuidado. Então, pode ser sensorial, por exemplo, tem muitas crianças autistas que têm seletividade alimentar. Então, muitas delas têm falta de nutrientes por conta do alimento que não tem aquele leque de alimentos que ela come, por ter a seletividade. Então, às vezes, ela vai colocar tudo na boca, seja pregador, seja massinha, por uma necessidade da falta mesmo do nutriente. E aí, acaba que ela vai colocando. Então, tem vezes que eu peço para o pai avaliar com o nutricionista essa questão dos nutrientes, o que é que está faltando, se falta o ferro, se falta tal vitamina, porque até nisso também pode interferir. Interessante que lá nos comentários no Instagram, quando eu anunciei a live, falaram assim, esse tema é muito importante, eu quero muito saber se tem a ver com seletividade alimentar, e eu realmente não sabia. E tem muito a ver. Mas eu já ia perguntar, que eu estava lembrada. Mas realmente interfere. Porque eu fiquei pensando, qual a relação, assim, deve ter, mas eu não sabia, porque eu não sou. Por exemplo, quando eu como, vamos supor, eu como uma maçã, eu preciso fazer todo o movimento oral da minha boca para abrir, morder, mastigar a maçã. Eu digo a maçã, mas tem outros tipos de frutas que tem crocância, que tem diferentes texturas. Então, no momento da alimentação, eu estou suprindo a minha necessidade oral, né? Oral. Entendi. Então, tem crianças, principalmente autistas, que o que vai fazer? Que por ter a seletividade, vai roer a unha, entendeu? Como eu já vi mães colocando, mas ele rói. Às vezes é uma forma dele se autorregular. Perguntaram isso também, entendeu? Colocar o roer a unha. Sim. E também colocar o lápis também, como você tinha comentado. Porque o que acontece? Eu tô na escola, tô estudando. Eu sou uma pessoa que me regulo como? Ou eu coço o meu cabelo,
ou eu balanço o pé. Por exemplo, a gente tá aqui na live e Carla está balançando o pé. O direito e o esquerdo também. É uma forma dela se regular. Mas se eu me regulo mais mexendo no cabelo, o povo fala direto. Que mexe no cabelo, eu percebo. Eu sou muito ansiosa. Então, todos nós, se a gente parar para analisar, nós somos seres sensoriais e cada um tem sua característica. E aí, às vezes, o autista, ele tem características não aceitas, digamos assim, que as pessoas não aceitam e acham que é anormal. Mas é uma forma dele se regular. Então, o nosso papel, o meu papel como TO, é mudar um pouco essa estratégia, ao invés dele colocar o lápis na boca, porque na hora da escola ele está com dificuldade de se concentrar, ele está muito inquieto, ele vai morder o lápis, que tal colocar uma bola para ele apertar, para ele se regular? Uma outra alternativa funcional, que não prejudique ele, que não seja perigoso. E aí a nossa ideia é justamente essa, é ensinar eles outras estratégias. E é muito nesse sentido, quando o bebê, quando a criança, enfim, ela consegue receber informações em outras regiões fora da boca, quando ela consegue receber na mão, quando ela consegue receber no pé, essa mão-boca vai diminuindo, porque ela consegue receber a informação pela mão. Então não é mais necessário que a minha boca descreva qual a informação de tal objeto. Porque às vezes eles colocam, Carla, o brinquedo para que a boca diga, é duro, é macio, é gelado, é quente. Mas a minha mão, ela também tem receptores que recebem essa informação e que ela pode me dar essa informação de forma funcional. Não é necessário que eu coloque uma bola na minha boca para ela dizer, é redonda, ela é macia, ela é crocante, ela é tal coisa, entendeu? Então, quando a gente começa a trabalhar muito com a textura, começa a trabalhar com as outras áreas do corpo, fora da boca, isso aí também vai diminuindo. Só um instantinho, a Patrícia colocou, ele comeu a bolinha e aí botou risos. É importante a gente falar sobre isso. Se cada criança é única, né? Única, com então certeza. A gente tem que tomar esse cuidado, porque realmente se for uma bolinha muito pequena, ou se a criança tem essa necessidade muito grande, então por isso que tem que avaliar. Porque se a gente substituir por um objeto que ela possa engolir, por exemplo, então ter esse cuidado, conversar com a terapeuta ocupacional que acompanha e cada ver caso qual objeto para substituir. Por exemplo, hoje já tem muito. Eu até passei para uma paciente minha mordedores. Não sei se vocês já viram, mães. Um colar, na verdade, que é um colar com mordedor pendurado. E aí já vende algumas lojas terapêuticas pelo site, que a criança, quando tem essa necessidade, e aí nesse caso é porque ela se regula pela boca, o TO ele vai passar, como se fosse na dieta sensorial, esse mordedor, para quando ela sentir a necessidade, ela não colocar outras coisas, ela vê que ali tem um mordedor, o colar, e ela vai se regular. Como tem também o mordedor adaptador do lápis, que aí você coloca na ponta do lápis. E aí quando a criança ela tá na escola, que é um ambiente que é muito estressante, é um ambiente que tem muito estímulo, é um ambiente que as crianças ficam desorganizadas, ela vai pegar o lápis, ao invés de morder a borracha, engolir, que é perigoso, tem o próprio mordedor que coloca no lápis. Então são muitas adaptações, são muitas estratégias que existem, mas cada caso é um caso. Eu preciso avaliar, eu preciso identificar. Tem crianças que não vai adiantar eu colocar somente a ponteira no lápis, que ela não vai entender a função. Então, às vezes é necessário criar outra estratégia. E além de criar estratégia também, Valesca, a gente também tem que focar no treinamento, né? De ensinar para a criança a função daquilo, né? Para não ficar uma coisa no pescoço pendurada e ela não saber. E ela não saber a função, isso mesmo. Mostrar para ela qual a função daquilo no pescoço. Para ela entender. Para ela entender que quando ela sentir essa necessidade que vai aparecer. Isso. Porque, como ela explicou, a forma da criança se regular é pela boca, então ela vai colocar o mordedor, no caso. De forma mais funcional, né? De forma funcional, justamente. Deixa eu ver também, eu anotei algumas coisas. Certo. Ela colocou que era de espuma, tipo de massagem, bolinha de espuma. Então, aí nesse caso já não pode, porque é algo que vai atrair, ele vai sentir necessidade de conhecer como é essa textura da bola e vai colocar. Então, para essas crianças, a gente geralmente dá muita orientação para a mãe aumentar o leque de alimentos crocantes, alimentos que sejam com texturas diferentes, que ele consiga usar muito essa região da boca, mastigar que mais, mastigue. Né? Eu recomendo sempre para a criança que coloca as coisas na boca a escova elétrica, porque ela possui a vibração
E a vibração, ela ativa o nosso sistema proprioceptivo oral e aí vai dando a saciedade. Então, mas não é algo para fazer, fez uma vez e curou. Não, é uma dieta. A criança, ela precisa ser exposta a isso diariamente. Como eu também recomendo o mordedor com vibração, coisas assim que ela realmente use e que seja funcional e que supra. É a mesma coisa, eu estou desejando comer um alimento. Quando eu penso nesse alimento, eu já começo a imaginar, meu cérebro, ele já me dá informação do gosto do alimento, ele me dá informação, às vezes, de pessoas também que gostam do alimento, e aí eu começo a salivar. Tudo isso é um processo automático, né, que acontece. E aí, quando eu como, eu fico saciada, mas até comer eu fico pensando. Então, a mesma coisa da criança, quando ela tem essa necessidade, ela vai colocar na boca qualquer coisa, até suprir. Quando ela vê que supriu, ela vai e tira e brinca com outra coisa. Então, para que ela supra, é necessário que você, diariamente, faça todos esses procedimentos que o TO, geralmente, na avaliação, ele indica, da massagem, da escova elétrica, você mesmo fazer toques na região da face do seu filho, para dar uma diminuição mesmo dessa busca oral. Tipo massagens, né? Isso, faciais, vai fazendo movimentos leves, com pressão também. Mas nessa área que é a área oral e que tem os estímulos mesmo receptores. E foi interessante você ter feito essa relação com a comida, porque fica mais claro né? Para os pais também entenderem. A Silvana perguntou aqui, onde compra um mordedor para botar no lápis? Então, quando você, assim, coloca no Google, mordedor para crianças que colocam as coisas na boca, eu acredito que vai aparecer. Eu não lembro agora o nome exato da loja, do site, mas eu posso depois passar para Carla. Geralmente, assim, esses produtos vendem muito nos Estados Unidos. Eu quero dizer, você trouxe um monte de coisa de lá. E realmente lá, gente, é fantástico. Tem muita coisa diferente. Mas tem lojas aqui no Brasil que importam, que trazem coisas de lá. E aí, eu não lembro de qual nome, mas posso passar depois. Olha, eu tenho uma aluna do meu curso online, da primeira turma. Ela é de Salvador, ela é biomédica, mas ela mora nos Estados Unidos. E ela trabalha com importação. Entendi. Aí, qualquer coisa, se vocês quiserem, eu posso passar o contato de Leila. Eu já fiz até uma live com ela, falando sobre o tratamento do autismo nos Estados Unidos. E ela trabalha com importação. Ela lá tem. Vende melatonina, que lá é bem barato. E o bom de lá, por exemplo, quando eu fui, que tem a facilidade da Amazon. Então você não precisa ir na loja física. De lá do hotel, eu fiz todo o checklist pequenininho. Das coisas que eu queria comprar. Das coisas que eu queria comprar. E aí pela Amazon, que aí tem a Amazon brasileira, eu acredito que também tem um mordedor. Eu digitava o nome e eles entregavam no hotel. No hotel mesmo. E aí isso facilita muito. A questão da escova elétrica, geralmente vende na Pague Menos. Tem uma escova elétrica que a própria fabricante é a Pague Menos. Então, você tenta ligar para as Pague Menos para saber se tem. Mas de certeza, nas farmácias, você vai encontrar a escova elétrica. E aí tem a escova elétrica infantil, que não é tão grande. E Pague Menos tem no Brasil todo, tem né? no Brasil todo, vocês conseguem encontrar. O pessoal tá aqui comentando. Se você quiser seguir o roteiro ou se você quiser ir lendo e complementando, pode ir lendo fica à vontade. mesmo. Oi, Érica, boa tarde. Érica é mãe do meu paciente. Raquel, infelizmente o meu filho quer colocar todo objeto na boca, tudo mesmo, fico sem saber o que fazer. Ele ama colocar objetos que sejam de borracha, tipo brinquedos e sandálias. Que ele prefere uma textura, entendeu? Então o ideal é que você forneça essa textura para ele topar, para ele sentir. E o ideal também, ele tem TO, Raquel? Deixa eu ver. Ele é acompanhado? Não, ela só colocou de comprar o mordedor e a escova, mas aí você já respondeu. Deixa ela responder, que aí a gente... Que aí você conversa com o TO do seu filho, para que ela passe passe alguma dieta, ou então dê alguma instrução de atividades que ele use com a mão. E a ideia é justamente essa, gente. Não fiquem falando, tire da boca, tire da boca, tire da boca. Isso vai reforçar, infelizmente. Verdade. A Lucileide colocou aqui, meu filho tá com mal de comer tijolo. E aí, gente, quando a gente fala busca oral, eu já tive pacientes que pegam o alumínio do pregador, o alumínio e coloca a língua. Porque é diferente, são questões diferentes de sensação. Quando você coloca alumínio, o gosto que você sente é diferente, é estranho realmente, mas eles se sentem mais atraídos. Então,
Tem que ter muito esse olhar, muito esse cuidado em relação se é uma falta de nutrientes, se é uma sobrecarga cognitiva, se é uma forma de chamar atenção, se é uma questão sensorial. E é justamente isso, como eu estou frisando. É necessário fazer uma avaliação com um terapeuta ocupacional que trabalhe com integração sensorial para aplicar o perfil dessa criança, para a gente saber se é sensorial ou não. E se sim, o que fazer, quais as estratégias. Aquela que é daqui de Sergipe, mas eu não sei se é homem ou mulher. Estou gostando das dicas, mas fico na dúvida nos casos, por exemplo, como estávamos no shopping e ela viu uma pipoca no chão, correu e botou na boca. Nós brigamos várias vezes, mas parece que não adianta. Ela tem 2 anos e 10 meses. No caso dela, por ter colocado o próprio alimento, às vezes é essa noção mesmo, que não sabe que por estar no chão é perigoso. Às vezes a dificuldade de entender. Então, se foi a pipoca, ela entende que a pipoca é de ser levada à boca. Nesse caso, a gente tem que saber medir. Então, o que você vai trabalhar com o seu filho, sua filha? É justamente essa questão de ensinar para ela que coisas do chão não pode, que é sujo, que se ela quisesse uma pipoca, ela tinha que te pedir. Então, é trabalhar muito com a antecipação dos fatos. Sim. A Silvana falou, a Silvana é minha aluna mesmo, que eu falei, da Paraíba. Ela disse que tem Pague Menos, ela vai procurar. Ai, que ótimo. E a Raquel disse que ela é acompanhada sim, mas ele está no início. Entendi. Então deve estar na fase da avaliação e aí depois ela vai dar ela botou só mulher, é porque tá abreviado, tá JSC. Aí eu não entendi, não consegue desculpa. Ó, a Erika falou assim: na última semana tenho notado que meu filho tem levado tecidos à boca, em especial a camisa. Eu até comentei com ela que ele ficou sugando a gola da camisa ontem na sessão. Percebi também que tem um dente saindo, ela quer saber se tem alguma relação. Então, quando tem essa questão da dentição, quando as crianças estão com dente para nascer, a região da boca, ela precisa ser suprida, porque é algo estranho que está acontecendo na boca e a criança, ela quer suprir essa dor, essa agonia que ela está sentindo. E às vezes o morder, essa questão da propriocepção, quando a gente morde, faz com que acalme mais, que ela fique mais tranquila. Então, às vezes, isso que ele fez é para uma questão mesmo de aliviar aquela sensação do dente nascer. E aí, o que você pode fazer? Ou colocar compressas quentes, ou colocar compressa gelada, vai depender do que ele aceita. Usar mordedor, usar a escova elétrica para que seja aliviado de alguma forma. E às vezes essa questão de colocar, de morder a própria camisa é uma forma de autorregulação que eles sentem. Eu tenho um paciente que ele vive com o pano dele, porque ele morde, quando ele morde é como se ele se acalmasse. Eu tô aqui, tô mexendo minha mão para me regular, mas aí se eu não tivesse esse entendimento de que mexer minha mão iria me ajudar, eu poderia muito bem pegar meu cabelo e ficar mordendo, pegar minha camisa e morder e ficar tranquila. Então é isso que vocês precisam saber, se é uma forma dele se regular em meio àquela situação, se é uma forma de suprir aquela dor, aquele incômodo por estar o dente nascendo. Depois que o dente nascer, ver, né, se ele vai continuar apresentando esse comportamento. Se ele nunca apresentou esse comportamento e começou a apresentar por conta do dente nascendo, é provável que seja esse o motivo, que seja essa a causa. A Raquel botou, obrigada, estou amando as dicas. Tatiana, meu filho coloca tudo na boca, tem uma poeira que acha no chão e também morde. Pode ser em casa ou na rua, tem que vigiar 24 horas. Foi uma coisa que eu observei muito nos comentários, que as mães ficam exaustas, porque tem que ficar o dia todo vigiando a criança para não colocar as coisas na boca. E às vezes o que acontece, Carlos, fica o dia todo e fica o tempo todo, tire da boca, entendeu? Fica o tempo todo reforçando, e é isso que vocês não podem fazer. Buscar a ajuda de um TO, buscar a ajuda de um profissional mesmo especializado, porque tem solução. Mas aí no caso, Valesca, não fala, tira da boca, certo? Mas você não precisa falar, mas você vai lá eu direciono, por exemplo, você tá aqui do meu lado, você é minha paciente, aí você tá colocando, eu não falo, então eu faço o quê? Vamos supor que aqui é uma argola de você colocar no cone. Certo. E aí eu não vou falar, tire da boca. Aqui sou eu, vou tirar a argola, encaixar. Ela vai pegar e vai colocar de novo. Azul, argola. Então eu faço corretamente. Você tenta direcionar aquele momento, aquela atividade, aquele brinquedo para o que ele é. Qual a função daquilo? É a mesma coisa. Meu paciente é autista, meu filho é autista, ele empilha tudo. Ele coloca as coisas em sequência.
Vamos mostrar qual a função daquilo, que nem tem um paciente, ele pega as argolas e coloca na sequência, não pode nem estar torto. A argola, vamos encaixar, e aí hoje ele já consegue entender a função daquilo, que não é somente empilhar, não é somente colocar em sequência, ele já abrangeu essa questão de entender a funcionalidade, e aí já consegue usar de forma funcional. Perfeito. Então, graças a Deus eu faço certo. Porque eu não fico falando, porque também é chato, né? Tira não, é cansativo. É cansativo, é desgastante, realmente. E a criança não vai. Então, o que eu faço? Geralmente nos meus atendimentos, quando a criança ela tem essa busca oral muito grande, eu inicio meus atendimentos fazendo a massagem, colocando a escova elétrica, colocando o mordedor, que eu tenho um mordedor específico para cada criança, com vibração, e colocando o massageador, geralmente nessa região aqui dos lados da bochecha, sempre. Então eu faço isso no começo do atendimento, porque eu vou suprir essa necessidade e evitar de que no decorrer da sessão ela coloque as coisas que não é para ser colocada, como chinelo, como massinha, e tem ajudado bastante. Então ele chega, eu converso, escolho o brinquedo e aí eu já começo a questão da estimulação facial com massagem e vibração para diminuir. E aí no caso, vocês que quando eles chegam no início e você faz isso, aí você orienta as mães para fazer em casa também, né? Precisa fazer em casa todos os dias. É uma dieta sensorial. Então a criança, por exemplo, o que eu recomendo para a mãe, ela escovar os dentes, fazer a escovação no decorrer dos dias com a escova normal, e aí à noite ou algum outro turno usar a escova elétrica. Entendi. Entendeu? Porque tem crianças que realmente não entendem a função da escova elétrica como escovar, que ela tá só sentindo a sensação da vibração. E aí eu geralmente recomendo nesse sentido. Usa a escova normal, porque faz a higienização de forma melhor. E um desses turnos, que a criança vai escovar o dente, usar a escova elétrica. Entendi. Você quer continuar com o seu roteiro ou você quer ir lendo? Pode ir lendo. Acabou que eu consegui abranger já. Porque ficou mais um bate-papo. Geralmente é um bate-papo, mais fluido, né? Deixa eu ver aqui, viu? A Tatiane colocou, inclusive ele morde a gente quando está feliz. Isso é interessante, Tatiane, que a Érica, ela é a mãe do meu paciente. O Pedro, ele faz isso. Entendi. Às vezes quando ele tá muito feliz, não, na verdade nem feliz, é porque ele é muito carinhoso. Então ele vai abraçar a mãe e ele morde, entendeu? Só que não morde com força, ele abre a boca e coloca os dentinhos assim, entendeu? É uma forma dele expressar que está feliz e que ele encontrou essa forma. Então a ideia é que o psicólogo, que a equipe, tente direcionar e mostrar, você está feliz. Então se ele já vier pra cá, pra te morder, segura a mão dele e você está feliz, entendeu? Tente se afastar e aí você começa a fazer isso de forma repetida, pra ele entender que você tá mudando um pouquinho a forma do morder. Por si só. Porque às vezes é uma forma dele se expressar. Você tá feliz, eu também tô. Aí vamos bater palma. Então, aí você dá um beijo nele, pra depois ele Deixa eu te dar um beijo. Mude essa estratégia dele tá feliz e dele ir de vez. Quando você perceber que ele já vai, que legal, pule, aperte a mão, deixa eu te dar um beijo e você está feliz. E aí você tenta mudar aquele contexto. E é bom que você também vai dar um modelo pra ele, né? Do beijo, né? E sem ser a mordida. Deixa eu ver se eu pulei algum aqui. A Raquel botou, também tenho que estar 24 horas com meu filho, mas percebo que para uma melhora dele é preciso tempo, paciência e não cessar com as terapias. Exatamente. A terapia é muito importante, é essencial, realmente. Patrícia botou, tem que dar função ao objeto. Isso mesmo, Patrícia. Raquel botou, os meus são 2 meninos, um de 3 e outro de 4 anos. O mais novo tem essa mania de organização, o de 3 no caso. Sim. A Erika colocou que houve um tempo que o Pedro colocava tudo na boca, mas quando eu percebi que isso era uma forma de chamar a atenção, eu comecei a ignorar. E claro que ele parou de repetir esse comportamento, porque ele estava usando não de forma sensorial. Não era sensorial, era comportamental, isso. Né? Ele estava usando a forma. Gente, tentem realmente, assim, entender isso. Não é somente sensorial. E aí o que Maria fez, ignorou. E ele parou e ele cessou. Porque a mesma coisa, às vezes, criança que se põe em perigo o tempo todo e a mãe fica, desça daí, ele vai se colocar em perigo sempre. Então, ele foi subir uma coisa que não pode, vai lá e direciona, pegue pra mim aquela bola que tá do outro lado, mas aí não fique reforçando, falando, desça, enfim, é perigoso.
E eu percebo assim que muitos pacientes meus, eles fazem às vezes as coisas que não podem porque eles acham graça. Porque a mãe fica falando, entendeu? Dá risada. Aí a mãe fala, menino, não faça isso. Aí ele olha pra mãe, faz de novo e começa a rir. Porque a criança leva tudo na brincadeira. E acaba que acha engraçado. Às vezes faz pra chamar atenção e outras vezes faz porque acha engraçado. A mãe falando, entendeu? E aí fica repetindo. E faz o tempo todo, é isso mesmo. Aqui ela colocou, como diz a Tatiana, é 24 horas policiando a criança. Realmente é muito cansativo. Só que a mãe de autista entende, sim. Porque se você não tiver uma orientação de um profissional, uma pessoa que acompanhe mesmo para poder dar um direcionamento, desgastante, é cansativo. É perigoso, você realmente fica com medo, porque coloca coisas que não são comestíveis. É desgastante de você o tempo todo, ou ignorar o tempo todo e falar, meu Deus, mas eu estou ignorando e não está adiantando. Então, talvez não seja comportamento, se você está ignorando. Será que é uma necessidade de você suprir? E aí é justamente isso, vocês precisam olhar para o filho de vocês e começar a despertar essa curiosidade, se é comportamento, se é sensorial, se é uma sobrecarga cognitiva diante daquela atividade, se está sendo na escola, se está sendo só em casa. A Raquel botou aqui, realmente temos que entender o que eles querem passar para nós, porque eles são muito inteligentes e querem com isso nos driblar. Muito inteligentes, para vocês terem essa ideia dessa paciente, que ela é muito esperta e ela coloca e direciona, e ela é autista, gente. Ela direciona o olhar dela pra mim e começa a querer que eu olhe. Às vezes eu pego despercebida e quando eu olho aí eu fujo olhar. Ou então fazendo outra coisa e caminho pela sala, ela caminha pela sala ao meu redor. E aí foi uma questão assim de, eu acho que uns 4 meses. Ignorei, conversei com a escola, vocês precisam dar essa continuidade, não reforço, porque é preciso também, Carla, abranger. Porque não adianta eu como terapeuta ignorar, e aí em casa a mãe reforça, fica falando, e a escola também. Tire da boca, fulano, ou então até os próprios colegas de classe. Por isso que é importante, assim, autista, não só autista, todos os outros pacientes, a gente trabalhar em conjunto. Família, terapeutas, escola. Porque tem que ser algo muito abrangente, a orientação ela tem que ser cumprida por todos, porque senão fica complicado. O que um faz, às vezes o outro desfaz. A verdade é essa. Infelizmente. Tatiana colocou aqui, tem um outro problema. Ao mesmo tempo que ele coloca tudo na boca, ele não consegue escovar os dentes. Estou travando uma luta com isso. Tem alguma dica também? Obrigada por nos ajudar. Tente usar, Tatiana, a escova elétrica. Por ser algo diferente e ter a vibração, talvez ele comece a aceitar mais. E tente fazer todo dia um pouco dessa massagem na face. E aí aumentar o leque de alimentos que sejam crocantes, que tenham diferentes texturas. Para você aumentar essa informação tátil e proprioceptiva da boca. Para ele conseguir receber coisas diferentes na boca. Ótimo. Aí você falou, Valesca, de algumas coisas que as mães podem fazer em casa. Sim. Você também falou do consultório, né? O que você faz quando as crianças chegam, falou um pouco da variação do perfil sensorial. Como ela falou no início, não dá pra gente falar e se aprofundar muito sobre integração sensorial, porque a live não teria como, a gente vai ter que deixar para outro momento. Mas se você puder explicar um pouco assim o que é integração sensorial, porque as mães às vezes não entendem muito bem. E é melhor você que é profissional da área, né? Com certeza. Então, pessoal, quando a gente fala nesse nome integração sensorial, o nome integração lembra íntegro, lembra algo que é muito, que é integrado, que é em conjunto. E sensorial lembra os sentidos. Então, a gente tem 7 sentidos quando a gente fala da integração sensorial. O tátil, que é responsável pelo toque, o olfato, que é responsável pelo cheiro, o visual, que é responsável pela visão, o paladar, que é responsável pelo gosto. Quando a gente entra quando a gente vai para a integração sensorial, a gente ainda acrescenta o vestibular, que é responsável pelo movimento, o proprioceptivo, que ele nos dá essa informação da descrição do objeto que a gente vai pegar, de qual consistência, de qual o peso, essa informação que é enviada. Então, tem crianças, eu diria que a maioria das crianças com autismo apresenta algum transtorno no processamento sensorial. É como se algum desses sistemas não funcionasse corretamente. E aí é quando ela não consegue topar em nenhuma textura. Então, o sistema que está alterado às vezes é o tátil, quando ela não consegue topar, ou quando ela topa e topa demais e ela quer
Se sujar toda, Se sujar toda. Comida, e aí, quando a gente avalia essa criança, a gente descreve ela em 2 eixos. Ou ela pode ser hipersensível, ou ela pode ser hipo. Tem crianças que, por exemplo, ela não aceita nada de textura, não aceita tocar, então ela é hiper. Mas ela é hipo na parte vestibular. Ela gosta de estar o tempo todo correndo. Eu ia te ela gosta de estar o tempo todo girando. Você teria como a criança ser os dois? Consegue. Porque já me perguntaram Só não isso. consegue em um próprio sistema. Por exemplo, não tem como eu ser hipertato e ser hipotato. Entendeu? Na avaliação ela vai me dizer se eu sou hiper ou hipo na parte tato. Mas eu posso ser hipersensível na parte tátil, no sistema sensorial tátil, e eu posso ser hipo na parte visual, colocar tudo na região próxima dos meus olhos, ficar sempre olhando de perto as coisas, e aí consegue, a criança às vezes apresenta hipo em algum dos sistemas. Não é porque ela é hipertátil que ela vai ser hiper em tudo. Era essa a minha dúvida. Entendeu? Então, por exemplo, se o seu filho ele não gosta de movimento, ele não gosta de ser tirado, o pé dele ser tirado do chão, porque ele tem insegurança gravitacional, se ele não aceita ir para os brinquedos, os balanços do parque, do playground, do shopping, então a gente fica com a anteninha ligada se ele tem uma alteração no sistema vestibular. Se ele não aceita, é porque ele é hiper, é como se ele sentisse além. Então eu vou evitar. Já tem crianças que quando vai para esses brinquedos, ele gira, ele quer pular, ele quer como transformar aquele brinquedo em uma roda gigante. O que é hipo? Porque ele busca demais. É como se, por exemplo, a informação demorasse a chegar para ele. Entendeu? Então ele faz o que ele faz com frequência rápido, ele quer se balançar, ele quer pular, ele quer se colocar em perigo. Porque a informação ela demora a chegar. Então, quando ela chega, ele já pulou demais. Ele já correu demais. E aí, nesse caso, é hipo. Que ele não aceitava ir pro parquinho, nem qualquer coisa que ele tirasse o pé do chão. Porque aí causa insegurança. Aí, mesmo. quando ele foi no shopping, no Game Station, aí tem um que você sobe, né? Da escalada. Que aí é totalmente... E tem um que ele vai pelos caminhos lá do trilho, na corda, puxando assim. Aí a mãe disse que ele pediu pra ir, mas porque ele já tá na TO há muito tempo, a TO já vem trabalhando com isso há muito tempo. E a mãe disse que ficou muito feliz porque ele que pediu pra ir. Ele já se sente seguro e aí ele consegue frequentar. Como tem crianças que quando entrar nesse parquinho, que quando olhar só de ver, pode se desorganizar, pode começar a gritar, pode ficar realmente eufórica, porque ela começa a lembrar que aquilo não é algo favorável para ela. E aí vai criar repulsa. E aí às vezes, não, mas você vai no balanço, não, aí, mas... força, e aí força, e não pode. Que aí vai gerar uma sobrecarga sensorial, vai gerar um estresse, vai gerar uma repulsa. E é muito difícil, às vezes, da gente conseguir voltar, fazer com que esse paciente ele conquiste novamente esses brinquedos, esses balanços. Às vezes ele cria realmente um trauma e não aceita mais. Tem que ir aos poucos. Tem que ir bem devagar e aos poucos. Porque se ele foi uma vez e aquilo foi uma experiência ruim, é como a Valesca falou, só dele chegar no parque e ver, ele já vai lembrar. Ele já vai lembrar. Isso, que não é algo agradável. O que ele passou, e aí ele vai querer, obviamente. Sim. Aí quando o adulto força, aí já complica tudo. Mas assim, eu vejo que muitos pais fazem também não por mal. Sim, que eles por não saber. Por isso que é importante a gente compartilhar essas informações. Com certeza. Porque às vezes o pai fala, não, eu tô fazendo pro bem dele, porque ele tem que experimentar o mundo, ele tem que conhecer, tem que interagir. E aí às vezes não sabe que isso você infelizmente está prejudicando. Então a ideia é justamente vocês começarem a entender quem é seu filho, sensorialmente falando, como ele é, se ele é hipo, se ele é hiper, o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo evitar para que não gere essas sobrecargas nele. A Célia colocou aqui, o meu também não gosta de escovar os dentes, mas por outro lado não fica colocando as coisas na boca. Beijos, meninas, muito, acho que é admiração. Ah, Célia. Admiração por prazer, vocês. Eu te conheço. Você conhece Célia, né? Célia Matos. Patrícia botou o meu é hiper em tudo, acredita? Hipo em tudo. Em tudo. A Patrícia, eu tenho uma aluna chamada Patrícia, acho que é ela, que ela disse que ele estava colocando até o reboco da parede na boca. Foi, ela disse que Célia, tente usar com seu filho a escova elétrica, você já tentou? Fale aí, sua experiência. Eu vou ter que sair, mas obrigada pelas dicas. Eu vou providenciar a escova, pois ao
ao contrário dos outros, ela gosta de escovar os dentes. Acho que ela vai amar a escova elétrica, acho que também ela vai gostar. Eu quero depois que vocês deem o feedback, como é que tá sendo, se tá ajudando, se resolveu, se não resolveu. E se vocês quiserem seguir a Valesca, ela tem Instagram, viu, gente? E lá eu tento dar algumas dicas, o máximo que eu posso. É @ValescaFontes. T.O. Valesca Fontes. Tem T.O. na frente. T.O. Valesca Fontes. O Wesley consegue digitar? Wesley, você consegue digitar aí? É aqui. Pronto. O Wesley vai digitar pra vocês. Ele vai mandar aqui pra vocês. Raquel, o meu mais velho é hipo e o mais novo é hiper. Admiração, eu entendi, Célia. Depois foi que eu entendi pelo contexto, admiração. Patrícia, sou eu, é a minha aluna. Ela disse que nunca usou a escova elétrica, Célia. E aí você pode fazer esse teste. É fácil. Ela é distância, eu acredito que lá em distância não venda. Talvez você, quando vier por Aracaju, você pode encontrar nas Pague Menos. Lá não tem Pague Menos, não? Lá tem, mas eu não sei se tem da escova elétrica, porque realmente a escova elétrica não são em todas as farmácias. Aqui em Aracaju, eu acho que eu liguei para 1-5 e aí eu consegui uma que é ali perto da Melício Machado, na avenida da Melício mesmo. Mas o ideal é vocês procurarem sempre quem tá. Não precisa ser Pague Menos, mas tem na Drogazil ou pela internet, gente, hoje em dia. É na Amazon, né? Que você sugeriu. E no Mercado Livre, enfim, só é colocar lá no... É muito caro, Valesca. Ela vem, a escova e vem mais um refil. Foi R$30. É acessível. Pronto. Ela é a pilha, então quando acabar vocês trocam. Pronto. Patrícia, minha aluna mesmo, ajudou demais, meninas. Vou fazer tudinho. Muito bem. Que legal. Depois você conta pra Valesca lá, pra mim também, como foi, tá bom? A experiência. Obrigada pelas dicas, meninas. Tenho que ir. Tá bom. Tchau, Raquel. Foi um prazer. Prazer. Hoje eu fiz o horário diferente porque Valesca tem a confraternização da clínica que ela trabalha hoje. Por isso que a live foi mais cedo. Porque eu vi que teve muita gente que foi interessada. Que geralmente você faz à noite. Eu faço à noite, 9 horas. Entendi. As pessoas já estão habituadas a fazer nesse 9 horário, horas né? da noite. Entendi. Mas aí não se preocupe não, porque o pessoal assim, que me acompanha sempre, eles quando não participam online, eles me atrapalham. Eu troco ao vivo por online. Quando a pessoa não participa ao vivo, ela assiste depois. Perfeito. E aí, como o Wesley pega os trechos e depois recorta, né? Certo. E aí, eles vão E eu vou querer também que vocês comentem, gente, lá, como é que tá sendo, se ajudou, se não ajudou, se tem mais alguma dúvida, porque realmente às vezes é muito pouco o tempo que a gente tem aqui. Mas pode ter alguma dúvida muito particular de vocês, às vezes que até não quer expor o filho. E aí vocês podem enviar para mim no direct o que eu puder ajudar. Enfim, eu vou tentar ajudar ao máximo. A Tati, aqui a Raquel já teve que sair. Tatiana, muito obrigada, meninas. Às vezes no corte do dia a dia a gente já sai de uma terapia para outra. Então, obrigada mesmo. Que legal. Verdade. Interessante que hoje, eu até comentei com o Wesley, não sei se foi coincidência, eu não acredito em coincidência não. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu saí do meu Insta profissional e entrei no pessoal, porque eu tenho dois, né? Eu tenho que administrar dois, mas eu faço no pessoal mesmo, só quando viajo. Aí eu peguei, entrei no pessoal. Aí apareceu um anúncio pra mim. Aí eu achei interessante, porque o anúncio não foi no profissional. Entendi. Foi no pessoal, sim. Do curso de integração sensorial. Eu acho que você já deve fazer. Já tô namorando há muito tempo. Já tá na hora. Só que eu fiquei sem entender, assim, como é que eles adivinharam? Então, eu soube que o celular... Não sei se é só o iPhone, mas os celulares é como se eles captassem as coisas que a gente fala. Mas que trabalha com isso aí, que eu acho que eles viram esse pensamento. Teve uma vez que eu tava... Gente, agora fugindo um pouquinho do assunto. Verdade. Que eu tava comentando sobre um produto que eu queria comprar. Eu não lembro se foi algum notebook, alguma coisa. E eu falei justamente a marca. Comentando, conversando, o celular totalmente desligado. Eu falei, eu tô a fim de comprar um notebook da Samsung. E aí no meu Instagram começou a aparecer anúncios da Samsung. Eu vou dizer macumba. Fiquei realmente sem saber, né? Mas tem uma dessas coisas aí que o celular ele capta. Gente, hoje a tecnologia tá muito avançada. E foi engraçado que foi no pessoal, porque no meu pessoal eu sigo os meus amigos. Sim. Por exemplo, você tem 2 Insta, por exemplo. Eu sigo você no pessoal pelo pessoal. Entendi. Porque pra acompanhar as coisas da sua vida pessoal. Sim. E o profissional eu sigo pelo profissional. Porque é coisa de autismo, né? Entendi. Até pra separar um pouco. Porque senão fica só autismo, né? Sim. Aí eu fui e apareceu o anúncio no pessoal. Eu disse, olha que interessante, porque eu já queria fazer, só que primeiro eu fui fazer o de disciplina positiva, entendeu? Que também é um
é bem saudável. Tem até então, um curso que é pela CBI. E aí é muito bom, assim, os pais fazerem para começar a entender essa questão mesmo da parte sensorial. Acho que é muito interessante. E não só o TO, gente, se restringir. Eu acho que todo mundo, o conhecimento, ele nunca é demais. E aí, fono fazer para conseguir saber quando encaminhar, quando eu posso estar aplicando alguma estratégia. Porque essa questão de, quando eu falo assim, o paciente ele tem essa busca oral e ele coloca tudo da boca. Quando eu avalio o paciente e apresentar isso, não sou eu somente no meu consultório que vou fazer esse estímulo antes de iniciar a sessão. Então, com essa paciente, eu tive que entrar em contato com a fono, pedir para que ela fizesse também essa mesma estimulação. Conversei com a físio e ela também tem um mordedor para ela fazer, porque independente, eu não sou TO, mas eu preciso saber, eu preciso que o TO do meu paciente, ele consiga me dar alguma orientação. E aí, por isso que eu sempre falo, a gente precisa trabalhar em conjunto. Sim. Não tem como trabalhar sozinho. Isso eu lembro muito de um paciente que você me encaminhou, que estava tendo uma dificuldade no processo de evolução dele. E aí, quando eu entrei no caso, e também entrou a psicopedagoga, a gente viu um boom no paciente, um avanço muito grande. Já sei quem é. E aí a gente consegue perceber os avanços, que é claro que é nítido. Infelizmente, Carla estava sozinha nesse barco, né? Tinha outros profissionais, enfim. Mas a gente percebe que, às vezes, tem a necessidade mesmo de ter outros profissionais ajudando, no caso desse paciente, e precisa trabalhar em parceria. Sim. Não tem como a gente dizer, eu sou TO e eu trabalho no meu quadrado. Tem momentos que eu preciso ir no seu consultório, atender junto com você, tem momentos que a gente precisa ligar. Sim. Trocar. Altas horas da noite, que é o momento às vezes que a gente tem, e trocar. E é necessário também que os pais percebam isso, né? Que se os profissionais de vocês conseguem ter essa troca. Sim. A Célia botou, somos constantemente vigiadas. Patrícia botou risos. A Célia botou, eu faço pós em aba pelo CBI. Foi o CBI que tem um curso isso, que tem um curso de integração sensorial. Depois dê uma olhada, Célia. Porque o que eu quero fazer é o da Clínica Ludens, né? Que é referência, que foi o que eu fiz. Foi o que Valesca fez. Eu fiz o teórico e fiz o prático. Como eu não sou TO, eu não posso fazer ele completo. Eu só posso fazer o introdutório e o curso 1. Que isso é o teoria e alguma coisa para entender as disfunções sensoriais. Isso. Aí, para eu avançar, curso 2, 3, aí já é para terapeuta ocupacional. Porque quem aplica mesmo a abordagem da integração sensorial é o terapeuta ocupacional. Mas o fono, ele precisa saber, para encaminhar, ele precisa saber para usar algumas estratégias. O pai precisa saber também. Patrícia colocou aqui, a primeira TO do meu filho fez o curso, está abrindo um consultório que trabalha em integração sensorial. Porém, sem um laudo, não tem como colocar o meu pequeno. Tem que ter todo o cuidado, realmente. Porque o plano não cobre, entendi. A troca realmente é muito importante, sim. E assim, é uma coisa que também, de certa forma, é novo, entendeu? Sim, é uma área nova que algumas pessoas ainda não conhecem, já ouviram falar. Sim. E assim, sempre que as pessoas me perguntam coisas muito relacionadas a essa parte sensorial, eu sempre converso com a TO, converso com a equipe. E se não tem TO ainda, você procura uma TO que tem integração sensorial. Isso. Eu vejo que muitos pais ainda não sabem porque é muito novo, realmente. Só que a gente tem que dar atenção para essa parte sensorial também, porque nem tudo é só comportamental. Não tem que ficar só focando em comportamento, mas também tem a parte sensorial. Infelizmente, assim, muitos profissionais são muito generalistas. Por exemplo, eu conheço profissionais que trabalham com aba que falam, não, isso aí não tem nada de sensorial, é só comportamento. Mas, gente, a gente precisa avaliar. Tem profissionais capacitados que digam se é comportamento ou não. Se eu aplico uma avaliação, se eu fiz o curso, se eu tenho toda essa preparação teórica e prática. Então, acho que cada um consegue dizer, cada caso é um caso. Mas tem coisas realmente que é comportamento, sim. Mas eu acho que não tem como, Carla, hoje a gente dizer, é só comportamento, é só sensorial, não tem. E principalmente quando a gente fala de autismo. Eu ia falar isso agora. Pela minha experiência, né? Que eu só atendo autista. Pela minha experiência, Carla, como professor, não consigo enxergar só a fala. Não tem como. Eu encaminho pra essa aqui direto, mas ela não tem vaga. Oh, meu Deus! O que eu faço? Fazer hashtag aí, campanha, Valesca Brava, que eu tenho mais 2 pra encaminhar pra ela. Ano que vem, vai surgir. Uma tá vindo de Natal pra fazer acompanhamento aqui comigo e ela quer o TO e eu quero que seja você. Tá certo, vamos conversar. Então, vai surgir. Assim, porque realmente precisa, porque o autismo, assim,
não é só o comportamento, tem toda uma questão sensorial. E às vezes, por exemplo, só para de comunicação vocês entenderem, lá na clínica tem uma fono que ela trabalha com prompt. E o prompt, ele usa muito assim, você precisa tocar o paciente e usar muito isso. Então, uma criança que é hipersensível, que ela não aceita tocar em nenhuma textura, ela vai deixar que a fono aperte, ela faça esse movimento? Não vai. E aí foi quando a fono, eu sou a TO do caso, e ela disse, olha, Valesca, eu estou com dificuldade de usar o prompt com o meu paciente. Então, do toque. Então, o que eu comecei a fazer, a usar muito essa região da face, colocar vibração, colocar textura, passar bolinha. E aí, hoje ele já consegue. Já sei. Então, o trabalho da fono foi beneficiado porque a gente conseguiu trocar, eu consegui usar a estratégia e hoje ele já aceita tocar quando ela vai fazer os estímulos motores para fala, né? Então, é muita parceria, é muita troca, não tem como realmente a gente trabalhar sozinho. Inclusive, o prompt é utilizado para crianças que têm apraxia. Eu fiz uma live sobre apraxia com a Ana Phillips, foi bem legal também. Ótimo. Aqui, ó, a Erika colocou encaminho para a Elaine. Eu encaminho para a Elaine também. Inclusive, o Pedro, também, eu ia encaminhar para você. Aí ela não tinha vaga. E eu passei o contato dela. E aí você passou o contato da Elaine. Ela é maravilhosa. Já estudou comigo, trabalho junto com ela. Super recomendo. E eu já até atendi Pedro junto com a Elaine. Patrícia botou, não é fácil encontrar uma boa TO. O meu tem 4 meses, já trocou 3 vezes. Infelizmente acontece mesmo. A Célia colocou, por isso a importância da troca entre os terapeutas. Eu não concordo com a generalização, porque cada caso é um caso, todos precisam ser ouvidos. Com certeza, Célia, sem dúvida alguma. Infelizmente tem profissionais que é generalista e acaba que os pais absorvem essa informação e não conseguem enxergar o paciente de forma mais ampla. Mas a gente precisa entender que cada caso é um caso, que não é só comportamento, que não é só uma questão mesmo de demanda sensorial e abranger o nosso olhar, né? A nossa visão. Perfeito. Oi, Felipe, tudo bom? Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, aproveitem, tem 4 minutos. Que horas é a sua confraternização? É 6h30, dá tempo. Dá tempo, então. Mas é 6 que vai encerrar. Faltam 4 minutos. Então eu vou aproveitar para agradecer. Em um outro momento a gente fala sobre integração com mais calma. Você vai se aprofundar. A gente vai marcar a próxima live. Nunca é suficiente. Eu lembro que a primeira live com Carla foi sobre desfraude. E a gente disse, não, acho que Carla, eu acho que eu vou conseguir falar em 5 minutos, né, Wesley? E aí eu acho que deu mais que isso, quase 10, gente. Eu não sabia que eu era tão tagarela, mas é porque a gente tem a necessidade de falar para as pessoas, de ajudar famílias, de saber que a nossa vida está sendo bênção na vida de vocês e que às vezes uma dica que a gente possa dar, não porque eu inventei. O que eu falo é porque eu estudei, é porque eu fiz curso, é porque eu tenho realmente a propriedade para falar. E saber que isso pode ajudar vocês de outros estados, de outros locais, de outras cidades, é muito bom, é muito gratificante. Outra hashtag. E eu sei que você... Valesca no YouTube. Oh meu Deus, gente, é um projeto de 2018. E ainda não consegui. Mas ano que vem vamos orar para que eu consiga lançar seu canal no YouTube, meu canal no YouTube. Divulgar. A Silvana botou, adorei a live. Boa noite, que legal, fico feliz, Silvânia. Boa noite, Silvana. Muita gente vai depois assistir, então vocês comentam lá o que vocês acharam no YouTube mesmo. E sigam a Valesca lá no Instagram, em breve no YouTube também. Volta outra vez, Patrícia, vocês poderiam morar em Recife. Já pensei em morar em Recife. Já. Gente, Recife é lindo. Patrícia, eu amei conhecer Porto de Galinhas. Amei. Eu não conheço. Ficou com gostinho de quero mais, é muito bom. Muito bom mesmo. Eu amo praia. Eu também amo muito praia. Na verdade, eu gosto de frio e praia, né? Eu quero morar num lugar que seja frio, misto, né? Mas que também tenha praia. Eu não sou muito fã de frio, sinceramente. Eu sou muito fã do calor que a gente tem aqui. Enfim. Mas tudo bem. Então, obrigada, pessoal. Obrigada, Valesca. A gente vai voltar em breve, né? Em breve. Espero. Com certeza. Porque realmente demorou um pouquinho. A gente gravou aquele vídeo em 2017. Eita, 2017. E Carla, você demorou pra me chamar novamente. 2017 foi. Mas eu fiquei. Pra ficar com gostinho, eu quero mais. E aí agora 2019, verdade, já tem tempinho. 2020 já. Vai ter um. Vamos lançar mais um vídeo, já vou deixar marcado já. Enfim,
foi ótimo, né? Foi um bate-papo, né? Ó, o Felipe colocou, eu sou autista, tenho muita dificuldade de falar. Seja bem-vindo, Felipe. Inclusive, Felipe, eu fiz uma live semana passada com a Alice, da menina neurodiversa. Foi bem legal também. A Alice, ela recebeu o diagnóstico com 20 anos. Ela é autista? Ela tem 21. Ela recebeu o diagnóstico ano passado, quando ela tinha 20. Se você não conhece o trabalho dela, ela escreve textos bem legais no blog, porque ela também tem dificuldade para se expressar. Eu acho que é muito bom, Felipe, você encontrar também autistas que possam te ajudar de alguma forma. Tem o filho da Anitta Brito. O Nicolas, gente, ele é maravilhoso. E aí você pode também conversar com ele, porque ele passa pelo que você passa. Então eu acho que é a melhor pessoa para te orientar, para te ajudar a conseguir se comunicar melhor. Sim, e aí no caso da Alice, ela fala pra mim, olha, eu prefiro escrever do que falar. E aí a gente conversa muito por mensagem, no direct e no WhatsApp. Entendi. Mas assim, ela adorou fazer live, ela ficou super feliz, assim, as pessoas gostaram muito. E ela já tem até antes da minha live gravado uns 3 vídeos curtos pro IGTV. Ah, que ótimo. Porque ela escreve textos maravilhosos, ela estuda letras, vai se formar próximo ano na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí ela escreve muito bem, gosta de escrever, mas também tem dificuldade de falar como o Felipe, mas aos poucos ela tá conseguindo. Falar mais assim, em público, apresentar trabalho também. Então, se você puder conversar com ela, acredito que ela vai também te ajudar bastante. A Luana, parabéns. Célia, obrigada, menina, sempre um aprendizado. Carla, não demora a convidar vários canal, vou demorar. Cobre, viu, Carla? Célia, cobre dela. Vou demorar, não, já vou deixar marcado já. Viu? Tá bom, já é 6 horas. A gente vai encerrar para não ficar muito extenso também para quem for assistir depois, certo? Eu acho que a gente conseguiu suprir de alguma forma todas as informações. E se ficou alguma dúvida, podem também falar, podem entrar em contato. Mandar e entrar em contato. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, beijo. Tchau, tchau.